Olá, boa tarde, queridos amigos que nos acompanham nesse momento de transmissão. Nós estamos muito felizes de poder fazer parte desta secretaria e que nos disponibiliza esse espaço para trocar ideias com vocês, para trazer informações novas. E nesta ocasião nós estamos aqui para pensar, ou melhor, para dar informações concernentes ao autismo. Nós tivemos aí no último dia 18, em comemoração ao Dia do Orgulho Autista, que é comemorado desde 2005, e a professora Elda fez a proposta de fazer essa transmissão para vocês com o tema autismo de ponto a ponto. Antes que a professora Elda tome a palavra e conduza os momentos que se seguirão através dessa transmissão, eu gostaria de trazer algumas informações para vocês referentes ao atendimento que nós estamos produzindo ou possibilitando através do Departamento de Políticas e Programas Educacionais. A Gerência de Atendimento Educacional Especializado participou, juntamente com a Coref, através do Departamento de Políticas e Programas, como já falei, de um grande evento que aconteceu no mês passado, que foi um seminário promovido pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. E ali nós tivemos a oportunidade de conhecer pessoas, de ouvir relatos exitosos de pessoas que têm renome no cenário nacional e no cenário mundial também. E fruto deste encontro, nós estamos planejando aí já um seminário que vai acontecer na Semana da Pessoa com Deficiência. E neste seminário nós teremos a participação de um dos preletores deste seminário que aconteceu no mês passado, do Comitê Paralímpico Brasileiro, o professor Gorla. Ele é pós-doutor da Unicamp e estará junto conosco para trabalhar técnicas e didáticas de avaliação motora dentro da sala de recursos multifuncionais. Então nós estamos planejando aí também outras ações paralelas com outras pessoas de renome nacional também, mas que são aqui da nossa região e que tem muita produção científica, e logo nós teremos aí a participação neste seminário durante a Semana da Pessoa com Deficiência, de todos vocês que estão aí atuando na educação especial e em especial você que está em sala de recursos multifuncionais. Eu quero também estender nesse momento as boas-vindas a você, gestor, a você, pedagogo, a você, pai de aluno, a você, membro desse contexto educacional e mais especificamente da educação especial. Bom, nessas palavras iniciais eu gostaria de trazer aqui o abraço da professora Lafranquia, que é a diretora do Departamento de Políticas e Programas Educacionais, também da nossa secretária pedagógica, a professora Ana Cássia, e em nome dela de todo o corpo de secretariado adjunto desta secretaria. E em especial também um abraço do professor Lourenço Braga, que é o nosso secretário de Educação. O doutor Lourenço é alguém que tem muita sensibilidade no que se concerne à educação básica como um todo e, de maneira especial, às nossas demandas da educação, do ensino especializado. Então, trago aqui para vocês esse forte abraço do professor Lourenço e desejo que esses momentos com a professora Elda sejam momentos de muito proveito, que vocês possam levar para a sua prática profissional o que for transmitido aqui para vocês, estiver relacionado ao autismo. No mais, nós estamos à disposição, sempre à disposição de vocês, no sentido de esclarecer dúvidas, de receber as propostas de vocês, ideias, estamos abertos. O nosso número de contato é 9295224789, DDD 9295224789. Estará à disposição, nós estamos à disposição de vocês em qualquer horário, vocês podem mandar mensagem, em algum momento a gente vai responder, e o e-mail da gerência vai aparecer no final da transmissão, mas eu já posso dizer para vocês também, gaee@seduc.net, gaee@seduc.net. Você pode fazer as suas inferências, colocar as suas inquietudes, as suas ideias, os seus planejamentos exitosos. Você pode trazer aqui para a gente, para que a gente possa
continuar nessa maneira de pensar construtivista junto com vocês, para que a gente consiga, então, continuar promovendo uma educação especial de qualidade para os nossos alunos, que são realmente o foco da nossa atenção, o foco do nosso pensamento, a nossa principal motivação todos os dias aqui na Secretaria de Educação. Muito obrigado pelo apoio que vocês têm dado, por toda o trabalho que vocês têm desenvolvido aí. Nós, mais uma vez, queremos aqui fazer referência e alusão à oficina que já foi concluída, foi planejada, e nosso cronograma já está em fase de autorização. A primeira cidade que nós vamos levar a oficina ressignificando o processo educativo dos estudantes da educação especial. Essa oficina, a primeira cidade que nós iremos é a Atalaia do Norte. Se Deus quiser, a equipe já vai estar partindo agora neste domingo para o município de Atalaia do Norte. E nós teremos ali uma oficina maravilhosa, foi planejada com muito carinho. Nós teremos a participação da Gerência do Ensino Fundamental 1 na língua portuguesa e da Gerência do Ensino Fundamental 2 no ensino da matemática. E enquanto esses professores estiverem dando essas aulas, a equipe da GAE vai estar fazendo inferências de formas de ensino por especificidade. Como ensinar um aluno autista, como ensinar um aluno de baixa visão e cegueira, como ensinar um aluno que tem a questão dos transtornos globais de desenvolvimento em si. Então, essa oficina ela vai estar voltada para os professores do ensino comum, não é somente para os professores. Para onde eu devo olhar? A2 mesmo? Isso. Para os professores do ensino comum. Então, você, professor, que tem aí esse anseio para que essa capacitação chegue para você, ela já está chegando. A Atalaia do Norte será a primeira contemplada e nós temos um cronograma aí até o mês de setembro para passar em vários municípios do nosso estado. E essa formação, mais uma vez, quero endossar, é a formação voltada capacitação, na verdade, voltada para os professores do ensino regular. Será uma oficina de 20 horas. Então vai ser muito rico, com didática de ensino adaptada, com maneiras e metodologias diferenciadas para tratar cada especificidade de acordo com a demanda que você recebe no seu município e o que você poderá receber também. Então, quero deixar aqui o nosso abraço e que vocês tenham momentos de muito proveito aqui, juntamente com a professora Elda, para tratar a respeito, nessa ocasião, do autismo. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Boa noite, quase boa noite, boa tarde a todos. Mais uma vez nós estamos aqui para falar um pouco mais sobre educação especial. Como o professor Marcos citou, a razão dessa transmissão foi em decorrência do dia 18 de junho, referente ao Dia do Orgulho Autista. E o que nós queremos registrar com essa data tão importante é marcar que o autista, ele não pode mais ser visto como o coitadinho, ele é o doentinho, mas sim que seja um aluno respeitado nas suas características, nas suas peculiaridades. Então, o meio de comunicação sempre difunde, ele é autista, ele tem problemas, ele é o doente. Não. O Dia do Orgulho Autista é para destacar as potencialidades dos alunos, que eles têm a capacidade de aprender. E nós vamos começar hoje destacando o que é o transtorno do espectro autista. Então, segundo o Manual da Saúde DSM-5, que é o Guia de Classificação Diagnóstico, ele fala que o autista são os distúrbios, incluindo o transtorno do espectro autista, transtorno desintegrativo da infância, transtorno generalizado do desenvolvimento não especificado e o síndrome de Asperger. Então, tudo ficou como TEA.
No anterior, o Asperger estava separado. Agora, tudo está como transtorno do espectro autista. Tá? E nós vamos abordar algumas questões das dúvidas que foram sugeridas, levantadas pelos nossos professores do interior que enviaram com antecedência as suas dúvidas, né? Então, o transtorno do espectro autista são condições médicas que levam a problemas no desenvolvimento da linguagem, na interação social e nos processos de comunicação e do comportamento social da criança. Nós sabemos que interação social, comunicação é tudo. É importante destacar que existe uma diferença entre interação social e relacionamento interpessoal. A interação social é tudo que está ao redor do aluno, ao redor da pessoa. Então, muitas vezes você está em casa, sozinho, assistindo um jogo, e aí você grita, você vibra, você está interagindo com o ambiente, com aquilo que está acontecendo. E o relacionamento interpessoal, é claro, que depende da comunicação, dessa interação de você com as outras pessoas. Então, a interação social ela está ligada a todo o ambiente, no momento que você está no aniversário, que você está interagindo com aquilo que está acontecendo, né? Então, pode ser, o TEA geralmente associado com uma deficiência intelectual, dificuldades de coordenação motora e de atenção, e às vezes as pessoas com autismo têm problema de saúde física, tais como sono, distúrbio gastrointestinal e podem apresentar outras condições como déficit de atenção e hiperatividade. Nem sempre essa condição está associada à questão da hiperatividade. E a questão gastrointestinais, a gente percebe que existem muitas teorias que levam à questão da alimentação, o autismo em decorrência de alguma alimentação. Por exemplo, muitos autistas têm intolerância ao glúten, intolerância à lactose e precisam fazer dietas restritivas. A alimentação, ele acaba gerando mudança no comportamento da pessoa com transtorno do espectro autista. Às vezes, irritabilidade, tomou refrigerante, comeu um chocolate, ficou mais agitado, por exemplo. As mães sempre mencionam que jamais dão esse tipo de alimentação no período da noite, no qual a criança não dorme, fica muito agitada. E é claro que evitam, né, também darem refrigerante ou chocolate para as crianças. Isso é uma forma de tentar controlar todo o organismo para ele estar estruturado, favorecendo a aprendizagem. Então, as dúvidas a seguir foram enviadas, selecionadas pelos professores que mandaram por nosso e-mail. Então, nós temos aqui: como identificar o estudante com transtorno do espectro autista? Gente, nós podemos identificar, suspeitar, mas nunca afirmar esse aluno, esse estudante, ele é autista, ou ele possui hiperatividade, ou ele tem deficiência intelectual. Só quem pode fazer essa afirmação é o neurologista ou psiquiatra. Então, nós podemos suspeitar através de alguns sinais, de algumas características que nós já apresentamos aqui anteriormente em outras transmissões. Tá? Então, vocês podem ter sinais como olhar nos olhos diretamente, essa dificuldade de comunicação, de interação, sobre afetividade, de tocar, de abraçar. Então, você tem algumas características que são alguns sinais que você pode suspeitar que o estudante possui transtorno do espectro autista, tá? Então, jamais nós podemos afirmar nada enquanto profissionais da educação. Então, você pode apenas suspeitar. Como gestor da escola, pode garantir a inclusão desses estudantes? A Secretaria Estadual de Educação e Qualidade do Ensino do Amazonas tem uma gerência, que é a Gerência de Atendimento Educacional Específico. E através dessa gerência,
dá todo o subsídio legal para os processos inclusivos das escolas estaduais do Amazonas. Então, o gestor ele deve sempre estar conectado à nossa gerência, buscando informações que possam levar realmente o aluno a estar incluído e não inserido no contexto educacional. Então, o gestor pode verificar quais são os recursos que esse aluno necessita. Ele precisa de uma mesa adaptada, ele precisa de algum material mais específico, ele precisa frequentar a sala de recurso multifuncional no contraturno, ele precisa de um professor auxiliar da vida escolar. Essa orientação de como solicitar também já foi feita na transmissão anterior. Então, o gestor da escola, ele tem que identificar quais são as necessidades que o aluno precisa para realmente garantir e favorecer uma inclusão do aluno na escola. Uma outra pergunta é: como o professor de sala de aula deve promover a inclusão desse estudante? Bem, aqui em Manaus nós temos a Escola Maiara Redman e nós temos o CAESP. O CAESP ele promove sensibilização na escola quando ele é informado que a escola está apresentando alguma dificuldade, a escola não, que o aluno está tendo dificuldade no processo inclusivo. Por exemplo, ele está sofrendo bullying ou os professores não sabem como trabalhar com esse aluno. Então, a equipe do Maiara vai até a escola e promove essa sensibilização. No interior, como é que deve funcionar? Nós temos a professora de sala de recurso. A professora de sala de recurso, ela é o nosso elo, ela é a pessoa de referência da educação especial. Então, nada impede que ela promova, junto com a equipe da escola, essa sensibilização nos espaços da escola, no qual o aluno está inserido. Então, pode promover uma sensibilização com as famílias dos alunos de sala de aula, uma sensibilização com os professores e com os alunos da escola. E também levar o aluno nos ambientes da escola, onde é a biblioteca, onde é a quadra, fazendo essa interação dele com os demais profissionais da escola, tá? Então, essa é uma forma de favorecer a inclusão. O professor da sala de aula, além de tudo isso, ele deve promover, verificando o que o aluno precisa, quais são as necessidades desse aluno, tá? Através de um currículo adaptado ou a flexibilização do currículo. E também em atividades no qual o aluno possa estar junto com os demais colegas. Muitas das vezes, quando o aluno está, por exemplo, na aula de educação física, todos estão participando e o aluno com autismo está lá, no cantinho, não participa. Você pergunta, mas por que ele não quer participar? Não, ele não quer, ele prefere ficar isolado. Então, não existe isso. O professor ele tem que promover essa integração do aluno com autismo com os demais. Assim, isso vai fortalecer essa participação, vai promover que ele realmente tenha um aprendizado, não só curricular, né, mas promova também um aprendizado significativo de empatia, de afetividade, que todos nós precisamos. Uma outra pergunta é: todo aluno com transtorno do espectro autista necessita do professor auxiliar da vida escolar? Gente, nem todo aluno necessita. Ele é autista, então ele tem direito. Nós temos uma legislação, a lei da Berenice Piana, que fala um termo muito significativo, em comprovada necessidade. Então, não é porque o aluno possui TEA que ele precisa de um professor auxiliar da vida escolar. Então, essa comprovada necessidade, como é que vai se comprovar isso? Nós vamos comprovar através de um laudo, no qual o neurologista sinaliza, necessita de um professor. Geralmente eles usam o termo mediador, porque eles ainda não têm muita informação sobre os nossos profissionais, que o termo seria professor auxiliar da vida escolar. Mas sempre eles colocam mediador. O aluno necessita
frequentar a sala de recurso multifuncional com apoio escolar, por exemplo, ou então com o mediador escolar. Tá? Mas nem todo aluno com TEA precisa do professor auxiliar. Por quê? Porque às vezes ele se desenvolve, está conseguindo acompanhar o conteúdo, está conseguindo acompanhar as atividades da sala de aula, já não está ele está alfabetizado e realmente ele acompanha o conteúdo, né? Porque às vezes nem sempre está alfabetizado é uma garantia que ele está acompanhando, mas ele consegue realizar as avaliações com os demais alunos. É claro que na pergunta anterior, o que a professora de sala de aula deve fazer para promover a inclusão? No dia da avaliação, ao dar mais tempo para o aluno, dar mais 40 minutos para ele concluir a avaliação, é uma forma de garantir a inclusão. Ou até mesmo num outro espaço, da oportunidade de que ele faça sua avaliação na biblioteca, na sala da pedagoga, enfim, num lugar mais calmo, mais tranquilo, no qual ele se sinta mais seguro para realizar essa avaliação. O importante, professores, é disponibilizar ao aluno todos os recursos e estratégias para que esse aluno realmente seja incluído e acompanhe as atividades escolares. Então, nós temos, a próxima pergunta é, o que é interação social? No início da minha fala, eu até fiz esse esclarecimento sobre interação social e sobre relacionamento interpessoal. E a interação social, gente, ela é tudo, ela faz parte da nossa vida, né? Então, imagina o aluno com autismo, esse isolamento. Ele fica, que sempre é mencionado, ele fica no mundo dele, então fica no mundo da lua, né? Então, ele se isola. É importante ele participar, ele interagir, que é um sinal que está ocorrendo aprendizado. No momento em que ele está junto com os outros, ele está processando aquilo que está acontecendo. Ele está realmente interagindo e entendendo o ambiente. Por mais que ele não entenda de tudo que está acontecendo ao redor dele, os demais colegas são essa ponte que favorece essa participação dele. Então, no momento que ele foge para se isolar, a professora e os colegas de sala devem trazê-lo para junto, para que eles possam realmente entender o diferente, aceitar e conviver, e assim esse aluno vai se sentir parte da sala de aula da turma. E o que é o currículo adaptado? Nós temos aqui algumas questões. O que é currículo adaptado? Flexibilização do currículo e currículo funcional. Vamos lá, o que é um currículo adaptado? Muitas das vezes nós temos textos enormes que realmente não têm nenhum significado para o aluno autista. Como eu já falei anteriormente, em outras transmissões, ele não entende as falas subjetivas. Por exemplo, está chovendo canivete. Na cabeça do aluno, ele vai entender que vai cair do céu canivete mesmo e ele vai ser atingido. Então, o professor tem que ter muito cuidado, né, nos exemplos que é estabelecido na sala. Então, o currículo adaptado, você tem um texto extenso que não vai fazer nenhum significado para o aluno. Então, você pode reduzir esse texto, você pode, inclusive, colocar imagens, figuras no texto, para o melhor entendimento do aluno. Então, isso é um currículo adaptado. É fazer com que um currículo, um conteúdo que não esteja sendo entendido, o professor pode fazer as adequações necessárias para que o aluno possa entender e responder de forma positiva as questões que estão sendo colocadas. Isso, gente, não é um favorecimento, isso está na legislação, tá? Então, o aluno, ele tem direito legal sobre a adaptação curricular. Quanto à flexibilização do currículo, né? O que vem ser a flexibilizar? Flexibilizar o currículo
é você propor uma atividade para o aluno de forma diferenciada. Por exemplo, numa aula de arte, o aluno autista, ele tem alguns problemas sensoriais muitas vezes. Por exemplo, na aula de arte ele não gosta de pegar na tinta, ele não gosta da textura da tinta, isso incomoda ele. Isso causa irritabilidade, por exemplo, mas a professora de arte determinou que o trabalho tem que ser com tinta guache. Então, no momento que ela oferece para ele fazer a mesma atividade utilizando giz de cera, por exemplo, sem ele pegar na tinta guache, manusear a tinta guache, é uma flexibilização do currículo, ou seja, a atividade está sendo executada, mas com outras ferramentas, já diferente da adaptação curricular, que está focado no currículo, tá? Então, a flexibilização do currículo são as atividades propostas que elas podem ser realizadas de formas diferentes. A mesma atividade que foi proposta para o estudante da sala de aula, esse aluno com TEA vai fazer, mas de forma diferenciada, tá? Quanto ao currículo funcional. Currículo funcional é aquilo que realmente funciona para o aluno. Eu digo que está muito ligado à questão da autonomia e independência. Então, quando você propõe atividades como se alimentar sozinho, lavar as mãos, ir no banheiro, lavar as mãos, você propõe que ele se alimente sozinho, é um currículo funcional. Quando você ensina o aluno a organizar sua mochila, a organizar seu ambiente escolar, o espaço que ele vai estudar, é um currículo funcional. É tudo aquilo que tem funcionalidade para o aluno, tá? Aquilo que ele está executando. Então, o professor, ele, ao trabalhar essas questões como higiene, saúde, alimentação, é um currículo funcional que tem significado na vida prática do aluno. Tá? Então, essas são as diferenças entre currículo adaptado, flexibilização do currículo e currículo funcional. Tá? Vamos lá, as outras questões que foram enviadas como trabalhar a agressividade do estudante com transtorno do espectro autista. Na minha fala, no início da apresentação, eu disse que comunicação é tudo. Né? E a ausência de comunicação é que traz essa irritabilidade, que desestrutura o comportamento desse aluno. Então, quando não há comunicação, gente, o aluno pensa, ele quer dizer algo, ele está precisando de algo, ele tem uma necessidade e as pessoas não conseguem entender aquilo que ele está tentando transmitir. E vem uma pessoa, mas o que ele quer dizer? E vem a pedagoga, vem o professor, ninguém consegue entender o que ele está querendo. E isso causa agressividade e irritabilidade. E até que ele volte a se acalmar, a minha sugestão é que você retire ele do ambiente para que ele possa se centrar de novo. Você oferece uma outra atividade para ele, tira o foco dele, essa atenção dele dessa raiva momentânea que vai acontecer em decorrência da ausência de comunicação. Então, você tem, o primeiro passo é descobrir o que causa essa agressividade no aluno. E geralmente está ligada à ausência de comunicação, essa irritabilidade. E um trabalho que vai ser iniciado por a nossa gerência, através da professora Raica, que nós estávamos conversando hoje, a importância da língua brasileira de sinais para os alunos autistas. Nós temos a nossa professora, que sempre nos orienta, nos ajuda, a professora Nise Teperini, já vem realizando esse estudo, essa proposta de atividade com os alunos que ela está atendendo, usando a Libras com os alunos com TEA.
Porque, como eu disse anteriormente, a comunicação é tudo e está dando certo. No início, é claro que tem suas dificuldades, está dando trabalho, mas é uma proposta que nós estamos nos organizando para realmente colocar em prática com os alunos com transtorno do espectro autista. Nós temos que encontrar mecanismos que favoreçam essa comunicação, seja através da Libras ou de uma prancha de comunicação. Ainda hoje uma professora conversando comigo disse que o aluno dela não possui comunicação, que não existe uma rotina em casa, e eu sugeri que ela crie uma prancha de comunicação, faça para a família um roteiro, né? Um cronograma de todas as atividades que o aluno tem em casa. Uma rotina, claro, tudo com figuras. O que ele faz ao acordar, ele escovando o dente, ele tomando café, ele arrumando as coisas para ir para a escola, tudo através de figuras, no qual a família vai interagir com ele e com as figuras que serão apresentadas. E na escola a mesma coisa, figuras que ele possa identificar o banheiro, que ele possa apontar quando ele estiver com sede, quando ele quiser brincar ou algum outro objeto. O importante é encontrar uma forma de se comunicar, porque se não tiver comunicação, como se dará o aprendizado desse aluno? Então, o primeiro passo é a comunicação, tá? É o aluno poder se centrar, poder entender aquilo que está sendo repassado para ele. E ele ter uma devolutiva através dessa comunicação, seja pela Libras ou seja por figuras, que nós chamamos de PECs, tá? As figuras PECs. Você pode pesquisar aí sobre prancha de comunicação alternativa, que vocês vão encontrar várias formas de você elaborar uma prancha personalizada e individual para o aluno. Então, qual o papel do professor auxiliar da vida escolar com o estudante com TEA? Na transmissão anterior, nós já mencionamos que o professor auxiliar não é para a vida toda do aluno. Ele não vai ficar para sempre na escola. Então, ele precisa trabalhar o currículo funcional, o currículo adaptado e a flexibilização do currículo. Tudo isso em consonância com o professor titular da sala de aula. Na medida em que o professor auxiliar ele tem acesso com antecedência dos planos, dos planejamentos, ele tem oportunidade de estabelecer um vínculo, uma comunicação com esse aluno e realmente promover um aprendizado. Então, o papel do professor auxiliar é muito importante. O professor auxiliar ele não pode ser visto como uma dama de companhia para o estudante, que ele só acompanha nos espaços. É para levar ao banheiro, para levar no refeitório, para levar na quadra, não. Em todos os ambientes que o professor auxiliar estiver, ele tem que estar interagindo com esse aluno, sempre conversando, sempre conversando, falando do que está acontecendo. Nós vamos para a quadra, vamos fazer atividades de educação física. Hoje o professor de educação física disse que ele vai fazer uma partida no jogo de futebol entre a sua turma e a turma dos outros adversários da outra série, e sempre conversando com o aluno, tá? Então o papel do professor ele é super importante, porque ele tem uma atividade que é desenvolver essa autonomia e independência do aluno. Então, se ele vai ao banheiro e ensina, você precisa lavar as mãos. É claro que existem coisas específicas de higiene pessoal mesmo, que o aluno tem que ser ensinado em casa. Não é o professor auxiliar da vida escolar que vai promover isso, principalmente quando se depara com situações que é preciso tocar no aluno. Então, nós temos que ter muito cuidado, tá? Com situações como essas. Então, é importante que você converse com a família, juntamente com a equipe pedagógica, claro, com o pedagogo, com o gestor da escola, sobre essa condição muito específica, muito particular do aluno.
Nós temos recebido nas solicitações, eu sempre tenho cuidado de verificar qual é a condição do aluno. Tem situações em que o professor auxiliar precisa ser do sexo masculino. Às vezes o aluno é grande, ele é usuário de cadeira de roda, vai ser necessário carregar. Outras vezes não. Outras vezes nós verificamos que a aluna precisa de uma professora auxiliar do sexo, do gênero feminino, no caso, né? Então, nós temos essas particularidades, verificar o gênero do professor referente à condição de cada aluno, respeitando essas peculiaridades, inclusive a deficiência que o aluno tem. Então, quando é mencionado, por exemplo, que o aluno ele é agitado, ele é agressivo, nós já sabemos de um perfil, já traçamos aqui um perfil de que profissional que esse aluno necessita. Qual o gênero se caberia melhor no atendimento desse aluno? No gênero masculino, no gênero feminino, desse professor, tá? Então, nós temos a próxima pergunta seria: o que fazer quando o estudante não faz uso da linguagem verbal, da fala? Então, eu mencionei a questão da Libras e também das pranchas de comunicação, mas é claro que existem outras formas. Então, se o aluno não fala, não tem essa oralização, se ele se pode escrever, ele consegue escrever, dizer o que ele está precisando, o que ele necessita, ok. Tá? Se ele consegue piscar a cada pergunta que você faz, ele pisca, ele é todo paralisado, também. O importante é nós encontrarmos uma forma de comunicação e que o aluno dê respostas de que ele está entendendo o conteúdo. Eu lembro de uma situação que foi vivenciada alguns anos atrás, que a professora gostaria que o aluno escrevesse com as mãos, sendo que o aluno ele tinha paralisia cerebral, então a parte motora dos braços dele era comprometido, contudo ele digitava com os pés no computador muito rápido. Então, por que não aceitar essa forma do aluno? Não, ele está respondendo, ele está digitando, ele está acompanhando o currículo, mas está utilizando os pés. Então, nós temos que respeitar as limitações e a deficiência do aluno. Então, encontrar uma forma de comunicação, por mais, às vezes o aluno não sabe Libras, até o aluno surdo, tem muitos alunos que não sabem Libras, mas ele possui gestos caseiros que ele realiza em casa, junto à família. Então, existe uma comunicação através desse gesto, não significa que seja Libras, né? E aproveitando a oportunidade, mencionando uma situação, né, que a professora Raica sempre acompanha, as solicitações de professor intérprete para o aluno na sala de aula, que está inserido no ensino regular, o professor intérprete ele só é disponibilizado quando o aluno sabe Libras. O professor intérprete ele não tem essa obrigatoriedade de ensinar o aluno a aprender Libras. Isso pode ser feito na sala de recursos. Então, antes de solicitar o professor intérprete para o aluno, verifique se ele sabe a língua brasileira de sinais, ok? Então, voltando para a questão do aluno autista, é importante que haja essa comunicação, já que ele não fala. Então, o professor ele pode inicialmente promover gestos caseiros mesmo, que ele já pratica no ambiente familiar, e aos poucos inserindo a Libras, através das salas de recursos, dessa participação na sala de recursos, e também através de figuras. Tá? É importante que haja uma resposta para o aluno nessa comunicação. Como eu disse que sem comunicação, muitas das vezes, existe essa irritabilidade. E aí você vai, aos poucos, identificando se essa irritabilidade é uma birra, né? Ou se realmente ele tem uma necessidade de algo. Porque muitas vezes o aluno quer uma coisa, mas apenas uma birra, né? E aí você vai ver se é algo temporário, se depois que ele conseguiu o que ele queria, a birra passou,
ou se realmente houve um estresse em decorrência daquilo que ele queria e não conseguiu, não obteve, ok? Tudo é uma questão de observação, observar o comportamento do aluno com TEA. Vamos para o próximo questionamento, o que fazer quando o estudante não está alfabetizado? Nós temos nos deparado com várias situações nesse contexto. Infelizmente, o aluno com autismo está, às vezes, no 4º, 5º ano e não está alfabetizado. As escolas foram dando notas e notas e ele foi avançando. Aproveitando esse momento só para, de novo, registrar que não existe nenhuma legislação que diga que o aluno com deficiência tem que passar. O que existe é que a escola deve promover todas as condições necessárias para que o aluno aprenda e possa progredir no ambiente escolar. Ou seja, a escola tem que oferecer todas as condições. Isso é inclusão. Então, se o aluno, a sala do aluno, por exemplo, é usuário de cadeira de roda, é no 2º piso a sala dele, a turma dele então desce para o térreo. Isso que a escola está fazendo é promovendo a inclusão. E não antigamente que o aluno era carregado, usuário de cadeira de roda, todos os dias pelos colegas para ir para a sua sala, que era no 2º piso. Tá? Então, a inclusão, gente, ela veio para realmente favorecer a permanência do aluno efetiva na escola. Então, nós já sabemos que não existe nenhuma lei que diga o aluno com deficiência tem que passar, e por isso nós damos notas. Não é assim, tá? Nós precisamos ter a responsabilidade de avaliar esse aluno, claro, com estratégias, formas diferenciadas, que isso também não é privilégio, isso consta na legislação, quando fala, né, do currículo adaptado, de avaliação adaptada para esse aluno, tá? Então, nós temos que ter muito cuidado com essa situação. Então, se o aluno está tendo dificuldades no primeiro semestre, você já aciona a equipe pedagógica, procure a gerência também, a gerência da educação especial. Nos procure, vamos conversar junto para verificar como nós podemos trabalhar com esse aluno, para que ele possa avançar nos seus estudos, tá? Então, quando o aluno não está alfabetizado, existe a sala de recurso multifuncional que visa promover essa atividade também. Ela pode fazer essa alfabetização. O que não vai ser possível é tentar alfabetizar o aluno numa turma de 30, 35 alunos no 5º ano. Isso realmente é impossível. Então, o primeiro passo é o aluno estar alfabetizado. Tá? Então, a escola tem que propor uma atividade no qual o aluno possa ser alfabetizado e, posteriormente, continuar dando seguimento nas suas atividades no ensino inclusivo. Tá? Vamos lá para outra questão. O estudante que possui professora auxiliar da vida escolar ainda precisa do atendimento na sala de recursos? Sem dúvida nenhuma, porque o trabalho da professora auxiliar é um e o trabalho desenvolvido na sala de recursos é outro. O atendimento educacional especializado que é realizado dentro do espaço da sala de recursos, gente, ele é o que favorece a inclusão, ele é o apoio à inclusão, tá? Então, tudo isso está registrado nas políticas públicas da educação especial, tá? Então, a sala de recurso que favorece o aluno, o aprendizado do aluno. Então, o aluno ele precisa ir para o atendimento educacional especializado, o AEE, que é no contraturno. Jamais o aluno pode ser retirado da sala de aula
para frequentar a sala de recurso no mesmo horário. Isso não pode acontecer, ele tem que ir no contraturno, frequentar de 2 a 3 vezes na semana, no mínimo 2 horas de atendimento. Então, o professor de sala de recurso, o professor auxiliar da vida escolar e o professor do ensino regular, juntos, eles formam uma equipe que está colaborando para a inclusão efetiva desse aluno. Então, o gestor, ele que coordena, junto com a equipe pedagógica, esses profissionais da educação especial. E quantos avanços, né, nosso Estado possui em relação aos serviços da educação especial. Como eu já falei anteriormente, hoje nós temos concursos específicos da educação especial com os profissionais de tradutor-intérprete, professor de Libras, professor de educação especial. E nós estamos ainda avançando. Quem sabe no futuro nós teremos concurso específico para a função de professor auxiliar da vida escolar, né? Então, nossa gerência tem assim, muito ainda a avançar, nós sabemos disso, né? Somos ainda uma pequena gota no rio Amazonas, né? Nós temos muitas coisas a fazer em relação a políticas públicas no nosso estado, mas eu tenho certeza que nós temos buscado avançar e nesse ano de 2018 novas propostas irão surgir e através do uso da tecnologia, gente. A professora Raica tem feito várias transmissões também, nós temos os sinais, o glossário em Libras, nós já temos alguns textos, né, de história transmitidos, gravados, aulas de histórias em Libras. E nós estamos em busca ainda de fortalecer também as ações voltadas para os alunos com transtorno do espectro autista e deficiência intelectual, que eu sei que é uma área muito carente, né? Os professores sempre questionam. Na área de Libras, para os surdos nós temos a Libras. Para os alunos cegos e baixa visão, nós temos o Braille, o Soroban, e o que nós temos, né? Para os alunos com TEA e com deficiência intelectual. Para esses alunos, realmente nós temos que fazer as adaptações necessárias, produzir materiais específicos, ou quando não, as salas de recursos antigas tinham esses materiais como o BoardMaker e o Toby, que são softwares de comunicação que favorecem a atividade pedagógica com os alunos. E nós estamos avançando cada vez mais em relação às práticas pedagógicas com esses alunos. Então é importante essa troca de experiência, muitas das vezes, eu recebo várias informações via e-mail, pelo WhatsApp, dos vários municípios que às vezes até filma as atividades dos alunos, né? Claro, com autorização dos pais, da escola, e me enviam, olha o progresso do aluno. Ele estava, antigamente ele nem conseguia pegar no lápis, hoje ele já consegue copiar. E são progressos que às vezes é considerado mínimo, mas é um avanço tão grande para a vida do estudante. Ele poder ir ao banheiro sozinho, ele já poder se alimentar sozinho, de forma calma, sem agitação, a agressividade, muitas das vezes, como eu disse, é em decorrência dessa comunicação, e a escola já promove uma comunicação com esse aluno. Então, é importante cada avanço ser comemorado com êxito. Então, os professores que fazem parte dessa história desse aluno, o professor auxiliar, o professor titular da sala, o professor da sala de recursos, são agentes que precisam estar num planejamento integrador para esse aluno. Como eu falei, o professor auxiliar acompanha o aluno na quadra. Então, ela já tem que falar para o aluno com antecedência o que vai acontecer na quadra, quais as atividades que serão realizadas, e isso vai tirando a angústia do aluno dessa participação, e ela vai sempre motivando o aluno a participar integralmente dessas atividades. Eu gostaria de dar um tempo para saber se
Alguns professores gostariam de enviar outras perguntas, né, um momento, e posteriormente dar um tempinho para que vocês possam enviar suas perguntas e quem sabe dá tempo de eu responder alguma outra questão. Todas essas perguntas foram sinalizadas pelo WhatsApp, pelo e-mail da nossa gerência, tá? Então, vou dar um tempinho para que se tiver mais alguma pergunta, vocês quiserem fazer antes de encerrar. Estou recebendo a informação que até no momento nós não temos perguntas, mas eu vou deixar aí todos os nossos contatos para que vocês possam nos acionar através do nosso e-mail ou WhatsApp, com alguma dúvida, alguma informação, questionamentos e apoio, gente. Né? Nós sabemos o quanto o interior é carente e precisa, né, desse apoio da nossa gerência. Inclusive, o nosso secretário do interior, professor Cláudio Marlins, está acompanhando essas ações que em breve nós iremos até vocês junto com as demais equipes do DEP, das outras gerências, junto com a equipe do ensino fundamental e ensino médio, uma grande ação em alguns municípios para promover realmente essas informações acerca do trabalho da nossa gerência, acerca do trabalho da educação especial, tá? Então, sem perguntas, mas nosso e-mail, nosso telefone ficou disponível no visor. Estarei aguardando vocês em breve com algum questionamento e nos colocamos à disposição. Tá? Nossa gerência, nós temos uma equipe que pode realmente contribuir significativamente com o trabalho de vocês e nós nos colocamos para isso, tá? Podem contar conosco na área de deficiência auditiva, visual ou em qualquer outra que vocês tenham dúvida. Nosso gerente, professor Marcos Lázaro, está pronto a lhe atender, professor. Então, não fique só, nós estamos junto com você. Gostaria de mandar um abraço a todos do interior e dizer que, se Deus quiser, tudo der certo, está tudo confirmado para a nossa viagem para o município de Atalaia do Norte. Então, semana que vem, nós estaremos juntos numa ação da nossa gerência, juntamente com o ensino fundamental, uma grande ação aí para os professores do município de Atalaia do Norte. E eu soube que tem alguns professores de Benjamin Constant que irão também participar, que irão para Atalaia participar. Então, eu realmente espero que tudo dê certo para essa viagem. Estamos realmente com saudade do município, né? Faz muito tempo que eu não vou a Atalaia. Espero reencontrar a nossa sala de recurso em pleno funcionamento. Então, um abraço a todos, tenham uma boa tarde.